Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com vocês? Queria trazer aqui um tema central para o sucesso da sua construtora, que é implementar um processo de planejamento eficiente. O processo de planejamento eficiente ele é fundamental para que você consiga ter a capacidade de gerenciar obras simultâneas. E eu quero explicar para você o que é processo, para ficar claro. Processo consiste em você ter pessoas, ter uma força de trabalho, ter uma ferramenta, ter uma tecnologia, que é o campo de jogo, e de forma sistemática, através de rotinas de gerenciamento, você fazer esse fluxo de trabalho acontecer. Isso é um processo, né? E o processo de planejamento, ele é mega essencial porque ele é a base de gestão. É no processo de planejamento que você traz previsibilidade para as obras, é no processo de planejamento acontecendo de forma sistemática dentro da empresa, onde você ali consegue criar uma cultura de se antecipar aos problemas. É nesse momento também que você traz comunicação, padroniza a comunicação. A gente sabe que tem um problema grave de comunicação dentro de empresas. Você deve estar sentindo isso. Cada um faz de um jeito, o mestre não entende, o engenheiro não entende, o comprador não entende o que precisa ser feito e fica aquilo ali tudo batendo cabeça. Então, isso é muito danoso. Então, o processo de planejamento, ele estrutura essa comunicação. E como é que funciona você implementar um processo de planejamento eficiente, pessoal? O processo de planejamento eficiente ele tem algumas etapas. Primeiro, você precisa definir quais são as metas que você quer, enfim, atingir dentro da sua empresa, né? Você precisa montar um cronograma realista, e aí eu trago um cronograma com duas perspectivas. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? O cronograma na perspectiva dos serviços que precisam ser executados nas obras, né? Colocar o serviço no tempo para todo mundo ter metas, objetivos. Pô, qual é a meta semanal aqui dessa obra? Qual é a meta mensal? Quais serviços precisam ser executados? Não deixar a mão de obra ali solta, né? A gente muitas vezes reclama da mão de obra. Pô, a mão de obra é ruim e tal. Isso está no Brasil todo, reclamamos, mas você não tem nenhum planejamento com essa mão de obra, você não diz para ela qual é a meta dela, então você não está fazendo também o seu papel, sabe? Então a mão de obra ela é ruim e você não orienta. Então você estabelece qual é o cronograma dessas atividades. E a segunda camada, que é muito importante também, é você identificar os problemas que precisam ser resolvidos para esse planejamento da camada 1 acontecer, né? Criar essa cultura de se antecipar o processo. E isso é muito importante porque você cria, né, implementando esse processo de planejamento, você cria uma estrutura de monitoramento e controle. E é mega essencial controlar a operação de uma obra. A gente está falando de obra. Obra é dinâmica, acontece tudo ao mesmo tempo. É pessoas, é materiais, é equipamentos, é o material que chegou, é o material que precisa chegar, é o pedreiro que precisa entregar o objetivo, a meta, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você não monitora e controla esse fluxo de trabalho, esse fluxo vai te dar problema, ele vai ser improdutivo. Ele vai ser improdutivo, vai atrasar, o cara vai fazer mal feito. Então, você criar uma estrutura de planejamento, você também cria uma estrutura ali de monitoramento e controle das obras, tá? Então veja, seguindo até um passo a passo de como você monitorar corretamente o andamento da sua obra, você precisa fazer uma revisão semanal do cronograma. O planejamento ele é semanal, né? Precisa ter metas semanais. Precisa se definir indicadores de desempenho. Quais são os indicadores que você vai controlar, né? Avanço físico, IRR, que é o índice de remoção de restrições, previsto versus realizado das atividades, tá? E também fazer o acompanhamento dos problemas e das ações, né? Dos problemas e das ações. E assim, cara, a gente observa aqui junto com os nossos clientes, né? A gente tem mais de 500 obras que está dentro do nosso monitoramento que tem vilões, né? Que tem problemas assim que são mais tangíveis, né? Que é falta de material na obra, equipes sem direcionamento, como eu acabei de dizer, né? Equipes que estão ali trabalhando, mas que não têm metas estipuladas, metas estabelecidas, erros na execução, isso dá problema de qualidade. Então, por que esses vilões aparecem? Porque você não tem ainda um processo de planejamento eficiente rodando dentro do seu canteiro, tá? Então, é importante, esse é seu próximo passo, você precisa pensar nisso. Cara, eu sou empreendedor, o que é que eu preciso fazer aqui dentro da minha empresa? Eu preciso implementar um processo de planejamento. É isso que você precisa fazer. Esse é o zero. Esse é o zero. E depois de um processo de planejamento implementado, você com certeza aí vai colher os frutos e vai ter crescimento dentro da sua construtora. Beleza, galera? Valeu! Tamo junto!